esse título, A Alvorada do Homem Universal, eu peguei do Zoroastro. Quer dizer que é bem antigo, não é? Se alguém duvidar que nós estamos nessa alvorada. E desses três temas, a universalidade, o homem e a alvorada é o mais fácil da gente perceber, porque todos os dias nós temos uma alvorada nova, nós temos uma nova chance. Eu tenho o hábito de ver a alvorada, todo dia eu gosto de ver o alvorecer, porque aquilo, você vai no escuro, os objetos ainda não estão bem delineados, os prédios nem aparecem, você vai se acomodando e aí, antes de nascer o sol, ele já emite aqueles raios poderosos que vão dissipando as trevas. E aquelas cores rosa e laranja vão aparecendo no horizonte. Logo quando ele surge, acaba por completo. Depois do cinza aparece toda a claridade, todos os objetos ficam bastante delineados. O Sol aparece e é o nosso grande astro-rei. Ele é o mantenedor da vida no planeta, de todos os seres viventes, do sistema solar. No universo, ele tem o papel de estrela. E não é estrela de Hollywood, é estrela verdadeira, mantenedora, com luz própria. Então, a alvorada representa um nascimento importante, o nascimento do dia. Eu aconselho vocês, amanhã, acordem às 5h30, deem uma olhada na alvorada e veem como isso retoma a nossa vontade, a nossa motivação de também renascer todos os dias. Mas essa alvorada, o Sol, nosso astro-rei, ele mantém a vida no planeta. Quando eu estou vendo a alvorada, eu faço aquela inspiração e recebo prana, a energia que vem do Sol e que anda pelos meus meridianos, trazendo a vitalidade. Os acupunturistas conhecem bem isso, a Hatha Yoga também. Também no solo, nas plantas, ele tem papel importantíssimo. As plantas, pela luz do sol, pela água, eles vão produzir matéria orgânica e vão nos doar, gentilmente, o excesso de oxigênio que eles não vão usar. Tão importante o sol. Se ele não nasce, não existe fase clara da fotossíntese. As plantas, e principalmente as algas, não vão poder fazer fotossíntese e o declínio da vida orgânica, da vida como a gente conhece, no planeta se extinguiria. Então, esse é um momento importante, a alvorada, o nascimento do sol. A alvorada do homem, o homem, esse desconhecido, ainda nosso desconhecido. Não desconhecido anatomicamente, fisiologicamente, não. Geneticamente, de jeito nenhum. Porque nós temos dados, nós temos muitas informações, nós pesquisamos, nós sabemos quantos ossos nós temos, nós conhecemos a nossa musculatura, todos os sistemas que trabalham perfeitamente. Nós sabemos pouco da fisiologia, ainda tem lacunas, tem hiatos, mesmo assim já queremos agir no homem físico. Nós conhecemos o homem psicológico, as suas emoções e tudo que ele movimenta. Nós conseguimos classificar este homem exatamente na classificação biológica de todos os seres viventes. Nós posicionamos ele no reino animal, no filo dos cordados, que é um filo gigantesco, começa com os peixes, tem os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, que é a nossa classe. Nós estamos nessa classe, os que mamam e têm pelos. E aí começa uma diferenciação, aí nós já entramos numa outra ordem dos primatas e entramos finalmente na família dos hominídeos. Os hominídeos, eles vêm se desenvolvendo por milhões de anos. Nós encontramos fósseis e estamos vendo quem veio primeiro, segundo a complexidade, principalmente do seu sistema nervoso, principalmente da capacidade craniana.
porque houve um incrível crescimento dessa capacidade craniana, dessa encefalização. Começamos com o homem. Antes tinham os australopitecos, mas depois começamos com o Homo habilis, depois o Homo erectus, que já produzia instrumentos, que ficou ereto e ficou bípede completamente. Isso teve muito significado na sua evolução. A circulação do sangue, da linfa, de toda a energia, transformou completamente o seu sistema nervoso e outros sistemas de apêndice. Como antes ele vinha em 4 patas, praticamente ele se agarrava com os braços, agora não. Ele se mantém sobre apenas 2 pernas. E o Homo erectus, ele já começou a fazer uns grunhidos, tentar se comunicar, desenhar, ele já tinha um bom desenvolvimento mental. Depois dele, nós tivemos daí o Homo sapiens, que ainda não é a gente. O Homo sapiens de Neandertales ainda vivia nas cavernas, mas já conhecia o fogo. Ele respeitava a natureza, ele também respeitava a alvorada. Se o sol nascesse, então ele saía, ele ia caçar, ele ia pescar, ia fazer as atividades dele, a mulher ia cuidar das crianças, eles pegar frutinhas, né? E eles, então, começavam a explorar. Eram nômades e passeavam, né? Mais tarde, esse Homo sapiens de Neandertales, ele sumiu. E a gente não sabe se ele sumiu ou se ele se cruzou com outro grupo que veio do Oriente, com o Magno, que eles devem ter se cruzado, e aí surgiu o Homo sapiens sapiens. E eis o nosso grupo atual. Tanto tempo, tantos milhares de anos, milhões de anos para chegar neste momento de maior perfeição dos sistemas, de maior complexidade. É óbvio que a gente tem alguma responsabilidade agora, nesse instante, com a evolução deste homem. Cada um fez seu trabalho. O Homo sapiens de Neandertales, ele surgiu, o Homo sapiens mesmo, ele surgiu nas 1,5 milhão de anos atrás. Nós tivemos assim 5 glaciações sucessivas e nas 2 últimas surgiu o Homo sapiens. Imagina que momento dramático para aparecer, porque nós somos frágeis, nós temos um corpo frágil e eram muitos intempéries, era muito frio, era muito descoberto. Como que ele conseguiu sobreviver? Que desafios muito maiores do que a gente tem hoje ele teve que vencer. E ele venceu porque ele possuía inteligência. Ele tinha, de todos os seres, a maior inteligência e foi com ela que ele conseguiu se adaptar, conseguiu abrigo, conseguiu fabricar roupas, instrumentos, conseguiu se proteger e conseguiu fazer com que hoje nós estivéssemos aqui. Isso tem um preço. Tanto se sacrificam. A evolução não é coisa de um homem só, é de gerações, de gêneros, de espécies. Essa evolução que a gente está falando é a evolução da forma. A forma foi mudando mesmo, mas a consciência também foi se expandindo. Se tinha menos autoconsciência, vivia só quando o sol clareava, de noite se dormia, depois com o advento do fogo a gente começou a adentrar à noite e hoje muitos nem dormem, muitas pessoas nem dormem, ficam acordadas à noite, aproveitam a noite, né? Vão estudar, fazer alguma coisa. Então, com excesso de luz também, nós desequilibramos um pouco o nosso sistema. Esse Homo sapiens, sapiens que nós somos, sapiens, quer dizer sabedoria. E vocês conhecem algum homem sábio perto de vocês, na vizinhança de vocês? Ainda não. É responsabilidade nossa expressar essa sabedoria. E é nesse momento. E é agora. Não está longe. Essa sabedoria, quando eu falo assim, o que é sabedoria?
A gente pensa e até abre o dicionário e ali diz um grande acervo de informações, muitos conhecimentos, acúmulo de conhecimentos. Aí eu vou em sapiência e vou procurar o homem sábio, e o homem sábio, além desse acúmulo de conhecimentos, diz que é um homem virtuoso, que possui virtudes, que conhece leis divinas. Essas leis a gente busca conhecer também. A gente não chama de divinas, a gente chama de leis da natureza. Einstein, perguntado se os cientistas tinham fé, ele falou que sim, um tipo de fé eles tinham, porque eles buscavam leis na natureza e encontravam, montavam equações, explicavam o universo, seu funcionamento. Então, se eles acreditavam nessas leis, eles acreditavam numa ordem. Acreditavam em alguma coisa que eles não estavam enxergando, mas que era preciso nos seus movimentos, no movimento do universo, no movimento do homem. Então, era um tipo de fé que ele tinha. Todos os cientistas têm. Nós também temos. Nós conhecemos algumas leis. E para que a gente quer saber de leis? Para andarmos de acordo com essas leis, porque se nós rompermos, nós vamos sofrer e nós não queremos o sofrimento. Então, conhecer a lei, copiar a lei é muito importante, mas não a lei dos homens. Tem algumas advogadas aqui, os advogados. A lei dos homens é inventada pelos homens. Então, ela se acomoda à sua necessidade, à necessidade do dinheiro, das corporações, né? Tem até uma anedota que diz assim, resolva esse problema, quanto que é 2 mais 2? Aí pergunto para o físico diz 2 mais 2, 4, categórico. Aí pergunto para o médico, quanto que é 2 mais 2? Eu falo, preciso fazer uns exames rebuscados para chegar a uma conclusão. E aí pergunto para o advogado, quanto que é 2 mais 2? Aí ele diz, quanto que o senhor quer que seja o resultado? Então, essas leis, elas já estão aprisionadas. Essas leis, elas têm um objetivo de tirar vantagem, de fazer com que os fatos levem a seu favor. As leis naturais, não. Elas estão funcionando agora, regendo o universo, regendo o homem, todos os seres viventes, mesmo que a gente não saiba delas. Mesmo que a gente não conheça. Eu vou falar para vocês, olha, além da forma, existe uma expansão da consciência. Mas que consciência? Não vejo consciência nenhuma. Posso medir, não posso ver? Sim, a gravidade, ela funcionava, a lei da gravidade, antes da gente ter descoberto essa lei. Adivinha, os objetos não levitavam, eles caíam. Mas a gente não sabia nada sobre a lei da gravidade. Então, isso não impede que a lei continue acontecendo, regendo nos seus mínimos detalhes os eventos universais. Este homem, então, que nós já conhecemos já em parte, pelo menos organicamente, psicologicamente, nós já conhecemos o modus operandi dele, as emoções, não é? Ele precisa ser visto mais de perto. Olha que há 500 anos antes de Cristo, no pórtico do templo de Delfos, na antiga Grécia, já estava escrito, homem, conhece-te a ti mesmo. Era a grande pista.